A avó revela segredos chocantes sobre abuso familiar e traição do pai em momento devastador. Era uma tarde chuvosa em São Joaquim, quando os primeiros trovões começaram a retumbar como um presságio sombrio. Clara, uma jovem artista com cabelos desgrenhados e coração inquieto, subiu ao sótão da velha casa da avó. O ar estava pesado, impregnado de poeira e mistérios não revelados. Com cada passo, o barulho dos seus tênis no chão de madeira rangente parecia ecoar mais alto, como se as paredes quisessem sussurrar segredos antigos. Entre caixas empoeiradas e objetos sem valor, ela avistou um diário coberto por um tecido desbotado. O coração dela pulou. O diário antigo, com sua lombada de couro desgastada, era uma relíquia dos tempos de sua avó. Clara sentou-se no chão frio e começou a folhear aquelas páginas amareladas. O que ela leu a deixou sem ar. Segredos obscuros sobre a família, anotações rabiscadas que falavam de um pai que era mais do que um respeitado médico na comunidade. Um pai que escondia a traição e um abuso que a avó guardou em silêncio. A cada frase lida, um nó se formava em sua garganta. Era um relato angustiante sobre dor e desamparo. Clara se viu imersa em um mundo que até então desconhecia. A avó, uma mulher carinhosa e forte, fora a guardiã silenciosa dessas memórias, uma heroína entre sombras. Clara sentiu um frio na espinha. O amor que pensava compreender estava manchado por mágoa e segredos. O que mais poderia estar escondido? Com o diário nas mãos, Clara desceu as escadas rapidamente. A tempestade, lá fora, parecia uma metáfora viva de sua confusão interna. Ela precisava confrontar seu pai, que sempre foi uma figura imponente, símbolo de respeito e admiração. A raiva pulsava dentro dela, como se cada gota da chuva caindo fosse uma batida do seu coração, exigindo respostas. Ao entrar na sala, Clara encontrou seu pai sentado na poltrona, lendo tranquilamente. Ele não tinha ideia do que ela havia descoberto. Quando finalmente olhou nos olhos dela, a expressão dele era fria, impenetrável. O silenciar antes da tempestade estava prestes a explodir. Pai, eu sei sobre o diário, sobre a avó e sobre você. As palavras saíram como um grito sufocado, rasgando o ar carregado. A resposta dele foi um olhar gélido, uma negação que parecia um punhal em seu peito. Era evidente que ele estava preparado para manter aqueles segredos custe o que custar. Clara sentiu seu estômago revirar. A dúvida sobre desmascarar a verdade ou proteger a família que sempre amou a paralisou. Com o diário ainda quente em suas mãos, Clara percebeu que a história de sua avó não era apenas uma história de dor, mas de coragem silenciosa. O que mais ela teria escondido? Clara estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada revelação a levaria mais perto de uma escolha moral devastadora. Afinal, até onde ela iria para descobrir a verdade sobre seu passado familiar? E qual seria o custo dessa busca insaciável por identidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou ali, paralisada, com o diário nas mãos e uma mistura de raiva e confusão dilacerando seu peito. Olhou nos olhos do pai e perguntou-se
Como ele poderia ter escondido uma vida tão sombria por trás de sua fachada respeitável? Ela queria respostas, precisava saber a verdade. Mas, antes que pudesse prosseguir, o telefone fixo da sala tocou, rompendo aquele silêncio tenso. O pai se virou, quase aliviado pela interrupção. Ele se levantou e atendeu, sua expressão mudando rapidamente de neutra para uma máscara de pânico. Clara não conseguia ouvir as palavras do outro lado, mas a linguagem corporal dele dizia tudo. Os olhos se arregalaram, a mão tremia enquanto segurava o telefone. Algo estava terrivelmente errado. Não, não pode ser, ele murmurou, e a voz dele era lânguida, quase como se estivesse sonhando. O coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? Ela se aproximou, mas ele a ignorou. A tensão crescente era palpável. Cada segundo parecia um ano, enquanto ela esperava por alguma pista do que estava se desenrolando. Quando ele desligou, o pai teve um colapso, afundando-se na poltrona. O choque em seu rosto estava tão evidente que Clara se esqueceu da raiva por um instante. Algo colossal havia mudado. Um abismo de incerteza se formou entre os dois. Ela hesitou, a raiva sendo eclipsada por uma nova preocupação. Pai, o que aconteceu? Ela perguntou, a respiração entrecortada. Ele não respondeu imediatamente, os olhos vagando pelo nada como se buscasse uma saída. A sala parecia menor, as paredes a rodeando como se quisessem encerrar o momento em um eco interminável. Finalmente, ele se virou para ela com um olhar que misturava pânico e desespero. Clara, sua avó foi encontrada morta. As palavras saíram como um sussurro agonizado. A sala escureceu ao redor dela, e o mundo desabou com um estrondo ensurdecedor. A avó? Morta? Clara sentiu um nó na garganta, as lágrimas surgindo como se fossem fontes incontroláveis. Nunca havia imaginado que a última vez que esteve com ela poderia ter sido para sempre. Mas, como? O que aconteceu? Clara questionou, a voz em um fio, quase soando como um lamento. Mas seu pai parecia distante, perdido em um turbilhão de pensamentos que Clara não conseguia alcançar. Não sei. A polícia está investigando, mas eles disseram que podiam haver indícios de foul play. Ele se interrompeu, a realização dos seus próprios pensamentos o atingindo com força. Clara sentiu o chão desmoronar ainda mais sob seus pés. Foul play? Então esses segredos poderiam custar mais do que apenas memórias feridas. O diário, aqueles segredos obscuros que ela acabara de começar a desvendar, agora traziam um peso insuportável. Aquela vida cheia de sorrisos e amor poderia ser uma fachada para algo muito mais sinistro. A tempestade lá fora rugia ainda mais forte, como se o céu estivesse lamentando junto com ela. Clara sentiu um arrepio. E se todos aqueles segredos, aqueles abusos que ela apenas começara a entender, não fossem meras sombras de um passado distante, mas sim um ciclo de horror que havia se agravado? O que mais a avó guardara? Precisamos ir até lá, descobrir o que realmente aconteceu, Clara disse, sua voz subindo em fervor. Não, não podemos. O pai a interrompeu, e pela primeira vez, a voz dele era alta e cheia de terror. Clara, você não entende. Há mais nessa história. Isso pode nos colocar em perigo. Ela encarou o pai, a confusão agora misturada com uma determinação desesperada. O que você está escondendo, pai? O que mais você sabe? Ele desviou o olhar. O que mais ele sabia? Clara sentiu um calafrio correr pela espinha, enquanto uma nova onda de medo a envolvia. Agora, a busca pela verdade não era apenas sobre o passado. O presente estava prestes a se tornar uma verdadeira armadilha, e ela estava no centro de tudo isso. Tome cuidado, Clara. Preciso que você confie em mim.
Há coisas que você não pode entender. As palavras dele eram uma advertência, mas também uma espada apontada para o coração dela. E naquele momento, Clara percebeu que o que ela achava ser apenas uma simples busca pela verdade estava se transformando em algo muito mais aterrorizante. Acredite em mim, a voz dele ecoava em sua mente. Mas em quem ela realmente poderia confiar? Clara ficou ali, paralisada, com o diário nas mãos e uma mistura de raiva e confusão dilacerando seu peito. Olhou nos olhos do pai e se perguntou como ele poderia ter escondido uma vida tão sombria por trás de sua fachada respeitável. Ela queria respostas, precisava saber a verdade. Mas antes que pudesse prosseguir, o telefone fixo da sala tocou, rompendo aquele silêncio tenso. O pai se virou, quase aliviado pela interrupção. Ele se levantou e atendeu, sua expressão mudando rapidamente de neutra para uma máscara de pânico. Clara não conseguia ouvir as palavras do outro lado, mas a linguagem corporal dele dizia tudo. Os olhos se arregalaram, a mão tremia enquanto segurava o telefone. Algo estava terrivelmente errado. Não, não pode ser. Ele murmurou, e a voz dele era lânguida, quase como se estivesse sonhando. O coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? Ela se aproximou, mas ele a ignorou. A tensão crescente era palpável. Quando ele desligou, o pai teve um colapso, afundando-se na poltrona. O choque em seu rosto estava tão evidente que Clara se esqueceu da raiva por um instante. Algo colossal havia mudado. Um abismo de incerteza se formou entre os dois. Ela hesitou, a raiva sendo eclipsada por uma nova preocupação. Pai, o que aconteceu? Ela perguntou, a respiração entrecortada. Ele não respondeu imediatamente, os olhos vagando pelo nada. Finalmente, ele se virou para ela, sua expressão mesclando pânico e desespero. Clara, sua avó foi encontrada morta. As palavras saíram como um sussurro agonizado. A sala escureceu ao redor dela. A avó, morta? Clara sentiu um nó na garganta, as lágrimas surgindo como fontes incontroláveis. Ela nunca imaginara que a última vez que esteve com ela poderia ter sido para sempre. Mas como? O que aconteceu? Clara questionou, a voz em um fio. Mas seu pai parecia distante, perdido em um turbilhão de pensamentos que ela não conseguia alcançar. Não sei, a polícia está investigando. Mas eles disseram que podiam haver indícios de foul play. Ele se interrompeu, a realização dos próprios pensamentos o atingindo com força. Clara sentiu o chão desmoronar ainda mais sob seus pés. Foul play? Então aqueles segredos podiam custar mais do que apenas memórias feridas. A tempestade lá fora rugia ainda mais. Forte. Clara sentiu um arrepio. E se todos aqueles segredos a levaram a um ciclo de horror que não tinha fim? O que mais a avó guardara? Precisamos ir até lá, descobrir o que realmente aconteceu, Clara disse, sua voz firme. Não, não podemos. O pai a interrompeu e pela primeira vez a voz dele estava alta, cheia de terror. Clara, você não entende. Há mais nessa história. Isso pode nos colocar em perigo. Ela encarou o pai, a confusão agora misturada com determinação. O que você está escondendo, pai? O que mais você sabe? Ele desviou o olhar. E nesse momento, o telefone tocou novamente. Clara, ainda agitada, atendeu. A voz do outro lado era apressada, quase ininteligível. Clara, você precisa sair daí. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. O coração dela pulou. O que você quer dizer? Confie em mim. A avó sabia de algo grande e ele está envolvido. Eu sei. Clara olhou para o pai, seu rosto estava pálido e seu olhar parecia mais vazio do que nunca. Pai? Mas antes que ele pudesse responder,
O celular que Clara segurava começou a apitar com mensagens recebidas. Eram fotos de documentos, imagens que a deixaram em estado de choque. Uma delas mostrava uma certidão de nascimento. Seu nome em letras garrafais, mas ao lado havia um outro nome: Eric Ribeiro. Isso não pode ser, Clara sussurrou. Ela olhou para o pai com as mãos trêmulas, enquanto a luz do telefone iluminava um rosto que ela pensara conhecer. O olhar dele, antes autoritário, agora era cheio de medo. Clara, você não... Isso não é. Não é o quê, pai? O que mais você tem escondido? Ela gritou, as paredes da sala parecendo se fechar em volta deles. O silêncio se instalou e o único som era a tempestade do lado de fora. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeça estavam se formando, mas cada nova realidade apenas deixava Clara mais atordoada. O que mais estava prestes a ser revelado? Quando ela olhou para o pai novamente, a pergunta ecoava em sua mente: até onde aqueles segredos a levariam? Clara estava paralisada, com o diário nas mãos e uma tempestade de emoções dentro dela. As revelações sobre o pai e a avó giravam em sua cabeça. Mas o que o recado do telefone significava? O que mais estava escondido? Olhando nos olhos do pai, ela precisava de respostas. O que mais você sabe? Ele não respondeu de imediato. Somente desviou o olhar. A tensão era quase palpável. Então, de repente, algo quebrou aquele silêncio. O estrondo vindo da cozinha. Pai, o que foi isso? O medo começava a se misturar à confusão. Ele não respondeu. Apenas se levantou abruptamente, como um foguete, e foi em direção à porta. Clara o seguiu. Cada passo uma lufada de ar pesado. O barulho continuava. Uma série de estalos e estrondos, como se algo estivesse desmoronando. Ao chegar à cozinha, Clara encontrou um cenário de caos. As portas dos armários estavam abertas, e um dos pratos antigos da avó estava estilhaçado no chão, milhares de pedaços brancos. Pai, o que aconteceu aqui? Sua voz transbordava de ansiedade. Então, ela notou, no canto da mesa, um envelope com seu nome escrito à mão. Era um convite, ou algo que parecia, mas estava manchado, como se tivesse sido arrastado por algo. Seu coração disparou. O que é isso? O pai, pálido como um fantasma, hesitou. Deixe isso em paz, Clara. Como você pode me pedir isso? O que eu estou prestes a descobrir pode mudar tudo. Clara agarrou o envelope e, com mãos trêmulas, puxou o conteúdo para fora. Enquanto abria, uma foto-retrato despediu-se da borda do papel. Era uma imagem, uma velha foto de família, mas no meio dela, uma mulher desconhecida, uma mulher que não era a avó. Quem é ela? Clara perguntou, sem conseguir retirar os olhos. Daquela face estranha, o rosto da mulher refletia tristeza, como se guardasse segredos inomináveis. O pai parecia ter perdido o controle. Ele a olhou e Clara pôde ver o desespero em seus olhos. Isso não é hora. Você não entende. Entender o quê, pai? Clara gritou, a frustração transbordando. Por que você não pode ser honesto? O que mais está escondendo de mim? Então seu celular vibrou novamente. Clara olhou as mensagens chegando rapidamente, iluminando seu rosto com uma luz azul. Eram imagens, imagens da casa da avó, mas havia algo mais. Clara viu que parecia ser a avó em pé, mas ao lado dela a mesma mulher da foto. Um frio percorreu sua espinha. Um segundo olhar revelou algo ainda mais perturbador. As datas das fotos, todas recentes. Pai, o que está acontecendo? O pânico ameaçava dominá-la. Antes que pudesse processar a situação, as luzes começaram a piscar. E então, um apagão total tomou conta da casa. O som da tempestade lá fora se intensificou e qualquer sensação de segurança havia desaparecido. Clara ficou no escuro, com a escuridão se arrastando em torno dela.
Clara, fique calma, o pai disse, mas sua voz tremia. Por favor, não entre em pânico. Como posso não entrar em pânico? A avó morreu sob circunstâncias estranhas, e agora encontramos alguém que parece parte da nossa família, mas que eu nunca conheci. E seu olhar, pai? O que você está escondendo? Foi então que um som alto irrompeu. Algo fez uma explosão e depois um grito. Clara quase desmaiou ao ouvir o barulho. Oh, que foi isso? Quando as luzes voltaram, a imagem era aterrorizante. O pai estava em pé, mas o sangue escorria pela sua mão. Em um movimento rápido e desesperado, ele havia jogado uma faca na parede. A sua expressão era uma mistura de dor e desespero. Eu não queria que você descobrisse. O coração de Clara disparou. O que você fez, pai? O que você está me escondendo? Ele parecia prestes a desmoronar. As palavras não vinham. O peso da revelação pairava no ar, sufocante. Como se tudo o que Clara conhecia estivesse prestes a ruir. Eu não sou o que você pensa que sou. A mulher das fotos, ela é sua mãe. As palavras saíram como um eco quebrado. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, sua cabeça. Irava. Mãe, como isso era possível? O que estava acontecendo? Tudo o que ela acreditava ser verdade começava a desmoronar. Você está mentindo, Clara retrucou, ainda tentando entender. A confusão explodia dentro dela, mas o olhar do pai não mentia. Ele estava apavorado, sem saída. A única coisa que Clara sabia é que tudo havia mudado. Agora, cada segredo estava a ponto de ser revelado. E a única pergunta que restava era: o que isso significava para o futuro deles? Clara estava paralisada, com um diário nas mãos e uma tempestade de emoções dentro dela. As revelações sobre o pai e a avó giravam em sua cabeça. Mas o que o recado do telefone significava? O que mais estava escondido? Olhando nos olhos do pai, ela precisava de respostas. O que mais você sabe? Ele não respondeu de imediato, somente desviou o olhar. A tensão era quase palpável. Então, de repente, algo quebrou aquele silêncio. Um estrondo vindo da cozinha. Pai, o que foi isso? O medo começava a se misturar à confusão. Ele não respondeu. Apenas se levantou abruptamente e foi em direção à porta. Clara o seguiu, cada passo uma lufada de ar pesado. O barulho continuava, uma série de estalos e estrondos, como se algo estivesse desmoronando. Ao chegar à cozinha, Clara encontrou um cenário de caos. As portas dos armários estavam abertas, e um dos pratos antigos da avó estava estilhaçado no chão. Pai, o que aconteceu aqui? Sua voz transbordava de ansiedade. Então ela notou, no canto da mesa, um envelope com seu nome escrito à mão. Era um convite, ou algo que parecia, mas estava manchado, como se tivesse sido arrastado por algo. Seu coração disparou. E que é isso? O pai, pálido como um fantasma, hesitou. Deixe isso em paz, Clara. Como você pode me pedir isso? O que eu estou prestes a descobrir pode mudar tudo. Clara agarrou o envelope e, com mãos trêmulas, puxou o conteúdo para fora. Enquanto abria, uma foto-retrato despediu-se da borda do papel. Era uma imagem, uma velha foto de família, mas no meio dela, uma mulher desconhecida, uma mulher que não era a avó. Quem é ela? Clara perguntou, sem conseguir retirar os olhos daquela face estranha. O rosto da mulher refletia tristeza, como se guardasse segredos inomináveis. O pai parecia ter perdido o controle. Ele olhou e Clara pôde ver o desespero em seus olhos. Isso não é hora. Você não entende. Entender o quê, pai? Clara gritou, a frustração transbordando. Por que você não pode ser honesto? O que mais está escondendo de mim? Então, seu celular vibrou novamente. Clara olhou, as mensagens chegando rapidamente, iluminando seu rosto com uma luz azul. Eram imagens, imagens da casa da avó, mas havia algo mais.
Clara viu o que parecia ser a avó em pé, mas ao lado dela, a mesma mulher da foto. Um frio percorreu sua espinha. Um segundo olhar revelou algo ainda mais perturbador. As datas das fotos, todas recentes. Pai, o que está acontecendo? O pânico ameaçava dominá-la. Antes que pudesse processar a situação, as luzes começaram a piscar, e então um apagão. Total tomou conta da casa. O som da tempestade lá fora se intensificou e qualquer sensação de segurança havia desaparecido. Clara ficou no escuro, com a escuridão se arrastando em torno dela. Clara, fique calma. O pai disse, mas sua voz tremia. Por favor, não entre em pânico. Como posso não entrar em pânico? A avó morreu sob circunstâncias estranhas, e agora encontramos alguém que parece parte da nossa família, mas que eu nunca conheci. E seu olhar, pai? O que você está escondendo? Foi então que um som alto irrompeu. Algo fez uma explosão e depois um grito. Clara quase desmaiou ao ouvir o barulho. O que foi isso? Quando as luzes voltaram, a imagem era aterrorizante. O pai estava em pé, mas o sangue escorria pela sua mão. Em um movimento rápido e desesperado, ele havia jogado uma faca na parede. A sua expressão era uma mistura de dor e desespero. Eu não queria que você descobrisse. O coração de Clara disparou. O que você fez, pai? O que você está me escondendo? Ele parecia prestes a desmoronar. As palavras não vinham. O peso da revelação pairava no ar, sufocante, como se tudo que Clara conhecia estivesse prestes a ruir. Eu não sou o que você pensa que sou, a mulher das fotos. Ela é sua mãe. As palavras saíram como um eco quebrado. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua cabeça girava. Mãe? Como isso era possível? O que estava acontecendo? Tudo o que ela acreditava ser verdade começava a desmoronar. Você está mentindo. Clara retrucou, ainda tentando entender. A confusão explodia dentro dela, mas o olhar do pai não mentia. Ele estava apavorado, sem saída. A única coisa que Clara sabia é que tudo havia mudado. Então, com um estalo, a porta se abriu. Uma figura alta, envolta em sombras, atravessou o limiar. Clara ficou sem palavras. Aquele rosto familiar, embora desgastado pelo tempo. Era a mulher da foto. Clara, você precisa ouvir, disse ela com uma voz que atravessava a escuridão. É você? Clara sussurrou, incapaz de acreditar no que seus olhos estavam vendo. A mulher deu um passo à frente, e enquanto o pai recuava, Clara sentiu uma onda de determinação. Por que você voltou? O que está acontecendo? Você está em perigo. Tudo isso está interligado. O que sua avó sabia, o que seu pai teme, está prestes a vir à tona. A tempestade rugiu lá fora, mas toda a confusão interna de Clara parecia muito maior do que qualquer tempestade. Agora, diante dela, estavam as respostas que sempre buscou e mais perguntas do que nunca. Precisamos sair daqui, disse a mulher, enquanto Clara sentia o peso de um passado que ela mal entendia se aproximando. E o futuro se tornava mais incerto a cada segundo. Quem posso confiar? Clara sussurrou, enquanto a figura diante dela se tornava um emaranhado de segredos e revelações. A linha tênue entre os seus medos e a verdade estava prestes a ser transpassada. Clara estava paralisada, com a mulher da foto diante dela, as emoções à flor da pele. A revelação da mãe, daquela figura que ela nunca soubera, estava prestes a desmoronar todo o peso da sua vida. A tempestade lá fora rugia como uma ferida aberta, e cada gota de chuva parecia ecoar na sua mente confusa. Você precisa ouvir, a mulher insistiu com um olhar intenso. Por que você voltou? O que você quer de mim? Clara sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O pai estava pálido, como se estivesse prestes a desmoronar. Clara,
Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. A mulher falou, e a urgência na sua voz era inegável. Clara olhou para o pai, buscando respostas, mas ele desviou o olhar, incapaz de encarar a situação. Não, não estou preparada para isso, Clara gritou, quase em desespero. Mas a mulher não recuou. Vocês não têm muito tempo. A avó sabia e agora ela está morta. Você está em perigo. O que seu pai foi forçado a fazer? Foi forçado? O que exatamente ele fez? A indignação tomou conta de Clara, e ela não sabia se o medo iria engoli-la ou se o ódio por tantas mentiras a tornaria mais forte. Então, antes que a mulher pudesse responder, as luzes piscaram de novo, esta vez acompanhadas de um estrondo ensurdecedor. O chão sob seus pés começou a vibrar, e Clara sentiu um frio cortar seu corpo. "O que está acontecendo?" gritou. Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu com um golpe forte, e uma sombra entrou apressada. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era um homem e seu coração parou. Ele usava um casaco negro e tinha um olhar faminto, como se estivesse em busca de algo ou de alguém. "Certa vez eu prometi proteger vocês", ele disse, apontando para o pai, que estava paralisado e um misto de pânico e raiva. "E o que acontece agora, Eric? A verdade não pode mais ser contida." "Eric?" Clara repetiu, e mesmo que o nome já estivesse pairando na sala, agora tinha um peso diferente. O pai, que sempre fora uma figura forte, agora parecia um frágil castelo de areia prestes a desabar. "Quem é você?" perguntou a mulher, a urgência na voz dela se intensificando. "Você não precisa saber disso", Eric gritou, mas havia um tremor em sua voz que denunciava a fragilidade de sua posição. "Soma-se mais a isso do que imagina. Sabia que a verdade viria à tona. A avó, Clara. Ela estava se preparando para isso. Você não podia impedi-la. E agora? Ela está morta. Morta por sua causa." O homem falou com um desdém que parecia cortar o ar. As palavras daquele homem soaram como uma explosão em seu coração. O que o pai havia feito para colocar sua avó em perigo? Você a matou?" Clara não sabia o que pensar. Cada pedaço de confiança que ainda tinha em seu pai estava desmoronando. "Clara, não é o que você pensa." Eric tentou justificar-se, mas a voz dele falhou. Ela estava prestes a descobrir a verdade, e eu não poderia deixar. "O quanto mais você esconde de mim?" questionou Clara, olhando-nos olhos do pai. As lágrimas começavam a escorregar por seu rosto, o medo atingindo novos picos. "Quantas mentiras você tem que me contar?" O desespero na sua voz era palpável. Ela estava cercada por segredos, e agora a energia no quarto parecia mudar. O homem se aproximou, mas Eric estava no caminho. "Ela deve saber, Eric." E então, o mundo ao redor de Clara ficou turvo. Naquele momento, a mulher da foto se virou para ela, as feições distorcidas pela tensão. "O que quer que você descubra, isso pode mudar tudo. Sua avó sabia que Eric não é quem você pensa que é." "Não, isso não pode ser verdade", Clara gritou, o abalo na sua vida começando a mexer com cada certeza em seu coração. O homem olhou para ela, os olhos cheios de pena. "Você precisa se preparar para o que vem a seguir. A verdade é muito mais sombria do que você imagina." E assim, Clara ficou ali, com o coração em ação, entre revelações e mentiras, com a tempestade rugindo do lado de fora e a verdadeira natureza de sua família prestes a ser descoberta. Quem mais está escondendo segredos? O que realmente aconteceu com a avó? E a pergunta ecoava, enquanto tudo ao seu redor parecia prestes a desmoronar. Clara estava paralisada, com a mulher da foto diante dela, as emoções à flor da pele. A revelação da mãe,
daquela figura que ela nunca soubera estava prestes a desmoronar todo o peso da sua vida. A tempestade lá fora rugia como uma ferida aberta, e cada gota de chuva parecia ecoar na sua mente confusa. Você precisa ouvir, a mulher insistiu, com um olhar intenso. Por que você voltou? O que você quer de mim? Clara sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O pai estava pálido, como se estivesse prestes a desmoronar. Clara, você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. A mulher falou, e a urgência na sua voz era inegável. Clara olhou para o pai, buscando respostas, mas ele desviou o olhar, incapaz de encarar a situação. Não, não estou preparada para isso, Clara gritou, quase em desespero. Mas a mulher não recuou. Vocês não têm muito tempo. A avó sabia, e agora ela está morta. Você está em perigo. O que seu pai foi forçado a fazer? Ponto. Foi forçado? O que exatamente ele fez? A indignação tomou conta de Clara e ela não sabia se o medo iria engoli-la ou se o ódio por tantas mentiras a tornaria mais forte. Então, antes que a mulher pudesse responder, as luzes piscaram de novo, desta vez acompanhadas de um estrondo ensurdecedor. O chão sob seus pés começou a vibrar e Clara sentiu um frio cortar seu corpo. O que está acontecendo? Gritou. Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu com um golpe forte e uma sombra entrou apressada. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era um homem e seu coração parou. Ele usava um casaco negro e tinha um olhar faminto, como se estivesse em busca de algo ou de alguém. Certa vez, eu prometi proteger vocês, ele disse, apontando para o pai, que estava paralisado em um misto de pânico e raiva. E o que acontece agora, Eric? A verdade não pode mais ser contida. Eric, Clara repetiu, e mesmo que o nome já estivesse pairando na sala, agora tinha um peso diferente. O pai, que sempre fora uma figura forte, agora parecia um frágil castelo de areia prestes a desabar. Quem é você? Perguntou a mulher, a urgência na voz dela se intensificando. Você não precisa saber disso, Eric gritou, mas havia um tremor em sua voz que denunciava a fragilidade de sua posição. Soma-se mais a isso do que imagina. Sabia que a verdade viria à tona. A avó, Clara. Ela estava se preparando para isso. Você não podia impedi-la. E agora ela está morta. Morta por sua causa. O homem falou com um desdém que parecia cortar o ar. As palavras daquele homem soaram como uma explosão em seu coração. O que o pai havia feito para colocar sua avó em perigo? Você a matou? Clara não sabia o que pensar. Cada pedaço de confiança que ainda tinha em seu pai estava desmoronando. Clara, não é o que você pensa. Eric tentou justificar-se, mas a voz dele falhou. Ela estava prestes a descobrir a verdade. E eu não poderia deixar. O quanto mais você esconde de mim? Questionou Clara, olhando nos olhos do pai. As lágrimas começavam a escorregar por seu rosto, o medo atingindo novos picos. Quantas mentiras você tem que me contar? O desespero na sua voz era palpável. Ela estava cercada por segredos. E agora a energia no quarto parecia mudar. O homem se aproximou, mas Eric estava no caminho. Ela deve saber, Eric. E então, o mundo ao redor de Clara ficou turvo. Naquele momento, a mulher da foto se virou para ela, as feições distorcidas pela tensão. O que quer que você descubra, isso pode mudar tudo. Sua avó sabia que Eric não é quem você pensa que é. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou. O abalo na sua vida começando a mexer com cada certeza em seu coração. O homem olhou para ela,
os olhos cheios de pena. Você precisa se preparar para o que vem a seguir. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Antes que Clara pudesse processar essas palavras, o barulho de algo pesado caindo vindo da cozinha soou como um estrondo. Todos na sala congelaram, e a tensão era palpável. Um novo pensamento atravessou a mente de Clara. O que poderia estar acontecendo? A mulher da foto puxou um pequeno objeto do seu bolso e o entregou a Clara. Leve isso. Pode te proteger. Era um pequeno amuleto, um detalhe familiar que sentia ter visto em algum momento. Enquanto a sala vibrava com o eco do caos e o ar se tornava mais denso, Clara olhou firmemente para a mulher. Eu não vou deixar tudo isso acabar assim. Eu preciso saber a verdade. Nesse instante, o homem que havia entrado se virou abruptamente e, em um gesto rápido, abriu um compartimento em sua jaqueta. Sacou uma arma. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Não faça isso! Ninguém precisa morrer! Eric gritou, com a voz embargada. Mas a intensidade na sala era de uma tempestade prestes a estourar. A mulher se lançou na frente de Clara e o movimento deu a ela um choque instantâneo. O que você está fazendo? Clara gritou, tentando puxá-la para trás. Mas foi tarde demais. Um disparo ecoou pela sala e a cena se congelou. Clara ficou em estado de choque. O que acabara de acontecer? A mulher caiu e tudo ao redor dela parecia escurecer. Ela estava prestes a revelar a verdade e agora tudo desmoronava de novo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara quando ela percebeu que as respostas que tanto buscava agora estavam começando a se transformar em algo pior, algo impensável. Quem está por trás disso? Clara perguntou, seus olhos fixos na mulher caída, enquanto a confusão e a dor atravessavam seu ser. E a pergunta ecoava em sua mente, enquanto o homem a encarava com um sorriso sombrio. Nem tudo é o que parece, Clara. Clara mal teve tempo de compreender o que estava acontecendo quando a mulher da foto caiu no chão. Aquele momento estava suspenso no ar, como um eco que parecia se arrastar para sempre. O disparo ainda reverberava em seus ouvidos e a cena à sua frente se transformava em um pesadelo. O homem, com a arma em punho, observava cada movimento deles, seus olhos cheios de uma mistura de desdém e satisfação. Você não deveria estar aqui, ele gritou, sua voz tremendo com uma fúria reprimida. Eric parecia quase paralisado, a gravidade da situação pesando sobre ele como uma âncora. Clara se agachou ao lado da mulher, seu coração batendo acelerado. O ar estava pesado com a tensão, e o peso da revelação a cercava como uma tempestade furiosa. Mãe, não! Você não pode deixar isso acontecer! Ela implorou, mas a mulher apenas olhou para ela, seus olhos cheios de dor e estranhamente compreensão. Clara, aqui, a verdade, sobre. A voz da mulher se apagou, e a vida parecia esvair-se dela, lentamente. Clara sentiu a necessidade de agir, mas suas mãos tremiam. As caixas, os segredos, tudo parecia colidir dentro de sua cabeça. Por favor, mãe, não. Me deixe. O desespero a invadiu e lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, o homem se aproximou, a arma ainda apontada, e surpreendentemente ele olhou para ela com um misto de pena e raiva. Ela era uma traidora, Clara, uma mentirosa que fez de tudo para proteger vocês. Agora você precisa saber, a verdade é muito mais do que você imagina. Clara ergueu a cabeça, um nó se formando em sua garganta. O que você está falando? O que você fez com minha avó? Com ela? Ele hesitou, então deixou escapar uma risada amarga. Você deve entender. A sua avó não era quem você pensava ser. Ela sabia coisas que não deveria. Coisas que poderiam destruir todos nós. Destruir quem? Clara gritou,
o pânico crescendo. O que você quer de mim? Nesse momento, o homem disparou a arma novamente, mas não em Clara ou na mulher caída. Uma explosão à sua esquerda revelou a única janela da sala. Vidros se estilhaçaram, refletindo a luz que estava agora se apagando. Clara virou-se a tempo de ver outro homem entrar, com uma máscara escura e uma arma em punho, mirando diretamente no agressor. Lucas, Eric gritou. Ao reconhecer o homem, a realidade de tudo começou a se dissipar, como um sonho grotesco. O que você está fazendo aqui? Eu não podia deixar você acabar com tudo isso. Lucas respondeu. Sua voz era feroz, mas Clara percebeu uma preocupação profunda em seus olhos. Clara, saia daqui, agora. A confusão reinava. Você conhece ele? Clara perguntou, ainda se recuperando do choque. Antes que pudesse receber uma resposta, o homem de máscara disparou. As balas hiplavam airados, atingindo a parede ao lado. O pânico tomou conta da sala, enquanto todos se moviam, e Clara se sentiu como um peão em um jogo mortal. Com o impulso do momento, a mulher caída tentou se levantar. "Não a machuquem!" gritou. Mas com cada movimento, Clara percebeu que havia algo mais no que estava sendo revelado. Uma verdade sombria que se aproximava. Lucas a olhou e, durante um breve instante, os seus olhares se encontraram. "Clara, você tem que entender que sua mãe, sua avó, estavam escondendo algo sobre o passado de sua família. Um segredo que poderia mudar tudo." "Um segredo?" Clara murmurou, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. "Que segredo?" Nesse instante, o ambiente pareceu congelar. A mulher caiu novamente, seus olhos se apagando lentamente enquanto a luz da vida se esvaía. Clara sentiu um aperto no peito, uma onda de dor que quase a paralisou. "Mãe, não." Mas com seu último suspiro, a mulher fez um gesto. Com um movimento sutil, entregou a Clara um pequeno colar que reluziu sob a luz. "Clara, você é a chave." Foram suas últimas palavras. Antes do que restara se tornar um eco distante. Os gritos, os disparos, tudo parecia desaparecer no fundo da sua mente, enquanto Clara olhava para o colar, sentindo que, de alguma forma, era muito mais do que um simples objeto. Uma conexão, um elo perdido. E quando a gravação da vida se recomeçou. Ao seu redor, a pergunta que imperava em sua mente era: a verdade estava dentro de mim o tempo todo? À medida que a realidade ao seu redor desmoronava, Clara se deu conta de que, ao desvendar os segredos de sua família, poderia descobrir que a verdadeira traição estava muito mais próxima do que nunca imaginara, e o que era para ser uma busca por clareza, agora se tornara uma corrida contra o tempo. Clara estava paralisada, com o colar nas mãos e a mulher da foto caindo ao seu lado. O mundo à sua volta estava desmoronando e a dor em seu coração era quase insuportável. O que mais poderia acontecer? Por que tudo parecia um pesadelo? O homem de máscara que antes tinha entrado como um salvador, agora só trazia mais perguntas. "Clara, você tem que sair. Agora!" gritou Lucas, empurrando-a para trás, como se tentasse protegê-la da cena aterrorizante. Clara queria gritar que não ia deixar sua mãe morrer em vão. Mas a incredulidade a calou. As paredes pareciam vibrar com o caos. O disparo havia ecoado, mas a agitação no ambiente já era maior que qualquer som. O tempo estava prestes a se acelerar de novo. Eric, que até então estava apagado em pânico, agora olhava fixamente para o homem de máscara, uma expressão misturada de fúria e desespero. "Você sabe que não deveria estar aqui." Eric soltou, sua voz tremulando como se estivesse prestes a se quebrar. "O que você quer?
Quero a verdade, Eric, retorquiu o homem, o olhar intenso. E você? Está no caminho. Por que você se importaria com isso? Clara perguntou, sem saber se deveria confiar no homem que havia invadido sua casa. Por que você quer a verdade? Mas então, houve um movimento rápido e inesperado. O homem de máscara inclinou-se para a frente e gritou. Ela está viva. O que ele disse atingiu Clara como um soco no estômago. O quê? Como assim ela está viva? O chão pareceu sumir sob seus pés. A mulher, a mãe, estava morta ou não? O que mais poderia estar escondido? Você não percebe que todo esse tempo você estava sendo manipulada? O homem continuou, suas palavras rápidas, como se o tempo estivesse se esgotando. Sua avó, ela não era a única que tinha segredos. Existem outros, muitos outros. E agora? Você precisa lutar para desvendar isso. Eric se aproximou, mas então o homem se pôs em frente a Clara, a arma ainda em punho. Fique longe dela. Você fez tudo isso, Eric. E agora sua família vai pagar. O que estava acontecendo? A realidade estava se moldando diante dela de maneiras que Clara não conseguia entender. Tudo estava emaranhado. Toda a sua vida, as mentiras sobre sua avó, sobre sua mãe, agora estava se transformando em uma selva de confusão. Você não pode. Eric gritou, uma sensação de desespero tomando conta dele. Clara, apenas se afaste dele. Mas a tensão já havia chegado ao seu limite. Quando Lucas correu para pegar o homem de máscara, um novo tiro ecoou. O som era ensurdecedor. O que mais poderia acontecer? Clara se sentiu desorientada, como se o mundo estivesse se desfazendo. Um grito atravessou a sala. Clara se virou e viu a mulher caída, agora se movendo novamente. Como? A mente dela girava. A mulher sorriu, mesmo em meio à dor, e sussurrou. Clara, eu sempre estive perto de você. Sempre. Eric, percebendo o que estava acontecendo, se virou abruptamente. Não, não pode ser. Sua voz tremia de choque. Você não é quem diz ser. A conexão da mulher com Clara se solidificou. E o pânico de Eric era evidente. Ele pensou que a mulher estava morta. Mas ela estava viva? Como ela poderia estar viva? Uma nova onda de dor atravessou Clara, e ela percebeu que a verdade que estava atrás dos segredos de sua família era ainda mais profunda do que ela jamais poderia imaginar. Agora você precisa decidir, Clara, disse a mulher, a voz fraca. A escolha é sua, mas a revelação que você se recusa a aceitar pode mudar tudo. Antes que Clara pudesse responder, Lucas, que havia sido atingido por um dos disparos, caiu no chão. Uma respiração entrecortada escapou dela. O sangue se espalhou. E no background, os gritos começaram a se calar, enquanto um novo ouvido, a cada segundo, ouvia um eco distante. Clara olhou de volta para o homem de máscara. Você sabe a verdade sobre minha avó, não sabe? O jogo havia mudado. Ela não sabia tudo. E ver a vida escapando de Lucas só confirmava o que estava em jogo. E a única questão na mente de Clara agora era: até onde? Ela iria para descobrir a verdade e proteger aqueles que amava, antes que fosse tarde demais. Clara ficou paralisada, com o colar nas mãos e os ecos do caos reverberando na sala. A mulher caía lentamente, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Lucas estava no chão, sanguinolento, e a cena se desenrolava como um pesadelo impiedoso. O homem de máscara, com a espingarda ainda apontada, olhava para Eric com uma raiva contida. Como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Você não pode fazer isso. Você é meu pai, Clara gritou, o desespero ganhando voz. As palavras saíram como um grito sufocado, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O olhar de Eric se encheu de agonia. Clara, você precisa entender.
Eu fiz isso para proteger você. Ele tentou explicar, mas sua voz tremia. Era horrível ver o homem que ela admirava agora à beira do colapso. Proteger? Você acha que me protegeria mentindo para mim? Escondendo minha própria mãe? O ar estava pesado e a verdade começava a se precipitar. A mulher caída tentou mover a mão. Um gesto fraco, mas significativo. Clara se aproximou em um impulso e pegou a mão dela. A sensação de calor, mesmo em meio à frieza da situação, trouxe um lampejo de esperança. Mãe, você está comigo. Você não pode ir agora, Clara implorou, a voz embargada. Clara, a mulher respirou com dificuldade. Escute-me. O que você tem em mãos é a chave para tudo. Sua voz diminuía. Você precisa saber a verdade. Com um grito ensurdecedor, o homem de máscara disparou. Novamente, mas desta vez era um tiro no chão. O barulho ecoou pela sala, causando um arrepio na espinha de todos. Chega de conversas. Agora é a sua vez de decidir o que vai fazer. Ele gritou, seus olhos chispando com raiva. O silêncio caiu pesadamente, e Clara sentiu seu coração acelerar. Decidir? Repetiu, a voz trêmula de nervosismo. Você acha que eu tenho escolha? E naquele momento, algo dentro dela despertou. Não era apenas sobre proteger sua mãe ou expor seu pai. Era sobre descobrir a verdade. Se você quer a verdade, então me diga o que aconteceu com a minha avó. O clamor saiu como uma pequena explosão, refletindo a intensidade da confusão em seu peito. O homem hesitou, as feições endurecendo. A sua avó era uma mulher. Perigosa. Ela estava prestes a descobrir algo que nunca deveria ser revelado. E agora, você também poderá, caso não se afaste. Com os olhos fixos nos dele, Clara tomou uma decisão. Eu não vou me afastar. A verdade precisa vir à tona. Neste instante, a mulher com um sorriso fraco a apoiou. Isso deu a Clara a coragem necessária. Eric estendeu a mão, como que em um último esforço para reunir a família. Clara, chegue mais perto de mim, porque nós já não temos tempo. O som do barulho de uma sirene ao longe começou a ecoar e a tensão era palpável. A polícia está chegando. Lucas tentou se levantar, mas a dor se espalhava pelo corpo. Não vamos deixar isso assim. A voz de Clara se elevou, cheia de determinação. E então os três se uniram. Clara, a mulher e Eric, cercados por mentiras, mas determinados a confrontar a verdade. E como um flash, a cena mudou. Clara encostou o colar contra sua pele e sentiu uma onda de energia, como se a presença da avó a envolvesse. O que mais ela teria deixado para trás? Que segredos estavam ainda por vir? Eles iriam se unir para enfrentar o que estava por vir. Clara olhou uma última vez para o homem de máscara. Seja qual for sua intenção, você não pode controlar a verdade. E nesse momento, a luz deveria aparecer no fim do túnel, mas a incerteza ainda pairava sobre eles. A sala estava em caos, e cada instante parecia uma explosão de emoções. Clara, armada apenas com o colar e sua força, estava pronta para dar o próximo passo. E você, caro leitor, o que achou desse desfecho? Você sentiu a tensão na pele como Clara? Se você quer saber o que vai acontecer a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é fundamental. E, por favor, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.
Essa é a sua chance de mostrar que você é um verdadeiro fã do nosso canal.